TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal. Olá, começa agora mais um Direto ao Ponto. E o assunto de hoje é muito recorrente, muito comum, por isso que a gente resolveu trazer aqui para ser discutido. A gente vai falar sobre depressão. Pois é uma doença que cada vez é mais comum, segundo a Organização de Saúde, inclusive, Organização Mundial de Saúde. TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal. Olá, está começando mais um Direto ao Ponto para você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito recorrente, bastante comum, que é a depressão. Pois é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2030, essa vai ser uma das doenças mais comuns em todo o mundo. Hoje a gente tem mais de 350 milhões de pessoas com depressão no planeta. Então é um assunto que deve ser falado, que deve ser melhor compreendido, porque eu acho que falado ele é muito falado, mas nem sempre tão compreendido. Por isso que hoje eu trago aqui a psicóloga e professora universitária Luciana Medeiros, que vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso aqui com a gente. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Tassiana. Obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. Vamos primeiro começar diferenciando o que é a depressão transtorno, né, a própria doença, a depressão, da depressão tristeza, né? Porque a gente acha, hoje em dia se convencionou a chamar tudo de depressão. Ah, eu estou em depressão porque aconteceu tal coisa. E acabou sendo banalizado esse termo, né? Então a gente acaba não tendo muito esclarecimento ou muita nitidez em relação ao que é o transtorno e o que é uma forma de expressar que depressão é tristeza. Então, Tassiana, a depressão transtorno, ela vai começar assim meio do nada. Claro que existe toda uma história por trás da pessoa, que às vezes ela tem uma vida não muito fácil, a família difícil, então tem uma história, certo? Mas geralmente os sintomas eles começam assim devagarzinho. Começa, por exemplo, uma falta de interesse, a pessoa começa a diminuir suas atividades que gostava de fazer antes, ela começa a ter dificuldades para dormir, ou fica com muita insônia, ou dorme demais. Então começa a ter alguns sintomas assim que no início não são muito claros, porque pode ser sintoma de qualquer coisa, inclusive de fadiga, de cansaço, de estresse. Mas aí à medida que o tempo vai passando e não vai havendo um tratamento, vamos dizer assim, ela vai começando a entrar naquela depressão profunda, né? Vai ficando mais triste, melancólica, chorando, pensando em morrer. O sentido da vida vai se perdendo para ela. Essa é a depressão transtorno, aquela que você precisa procurar um médico, né? Fazer um diagnóstico bem feito e daí começar um tratamento. Geralmente tratamento medicamentoso e acompanhamento psicológico. Importantíssimo acompanhamento psicológico, porque só a medicação ela não vai resolver o problema. Já aquela tristeza do dia a dia, que faz parte da vida, ela muitas vezes é confundida com depressão. A pessoa, eu estou deprimida hoje. Não, ela está triste, ela está com algum problema, né? Passou por alguma situação difícil, uma perda, né? Uma frustração, a demissão. Essas situações que trazem muita tristeza e frustração. Então, essa tristeza, ela faz parte da vida da gente. A gente precisa aprender a lidar com ela. Inclusive, assim, muitas vezes a gente só cresce, vamos dizer, amadurece quando a gente passa por essas situações difíceis. Então, hoje, o que é que eu estou observando? Que a depressão virou moda, todo mundo tem depressão, e a tristeza, que é essa do dia a dia, está sendo, assim, meio considerada, assim, algo não muito interessante. Não é legal você ser triste. Algo até proibido, né? Isso, exatamente. Muitas vezes. A pessoa não pode mais sofrer. Então vamos lá, só para diferenciar. Então essa primeira que você falou, que tem que ser tratada com medicamento, com terapia, é o que a gente chama de transtorno depressivo maior ou depressão endógena. Isso. E essa segunda que é a tristeza natural de todo ser humano, que é uma emoção humana, né? Essa seria a depressão reativa?
Ou Então, não? pode. Ou pode ser só tristeza também, Pode né? ser só tristeza então também. temos, além da depressão endógena, a gente tem a tristeza que é normal do ser humano, que é óbvio que vai acontecer alguma coisa que ele não gostou, se ele perdeu um ente querido, é claro que ele vai ficar triste, é normal que seja assim. É permitido, inclusive, que ele sofra, né? Claro. E a gente tem uma terceira que seria a reativa. Como que seria a reativa? Só para a gente diferenciar essas três. Quando tem uma causa, tipo a perda de um ente querido, o divórcio, perda de um filho, geralmente demissão, geralmente uma situação de muito estresse, assim, inesperada. Tem uma causa. Uma então, doença. É uma doença grave, você foi diagnosticado com uma doença grave. Então, claro que vai ter. Qual é a reação da pessoa? Ficar muito triste, muito desesperançada. Então, isso aí é a depressão reativa. Agora, a depressão profunda, que é aquela da doença mesmo, ela geralmente tem uma predisposição genética, então a pessoa ela pode ter um familiar, né, o pai ou a mãe que já teve depressão, ou ela tem os distúrbios, né, dos neurotransmissores, né, como serotonina, dopamina. Então, tem algo de orgânico também, né, não é só por causa da vida dela, da vida que ela teve. Tem algo de orgânico também. Já a tristeza normal do dia a dia, não. É uma emoção, como você falou. Faz parte da vida, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? E como é que faz para o diagnóstico? Né? É muito difícil esse diagnóstico? Demora? Quais são os sinais que a pessoa que está assistindo a gente devem ficar ligados, assim, para se observar que está sentindo isso, ou ver alguém que gosta sentindo isso, um sinal de alerta para se procurar um profissional? E daí, como esse profissional faz esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico não é fácil, porque às vezes a depressão ela pode vir mascarada, principalmente criança e adolescente. Às vezes os sintomas são mais de irritação, agressividade, então você não percebe que ali há uma depressão. Então tem que ser um profissional, né, capacitado que faça esse diagnóstico. Um outro problema também para o diagnóstico é que as pessoas deixam para procurar um especialista, psiquiatra ou psicólogo quando estão já num grau grave, assim, já estão naquela tristeza prostrada, assim, que você não pensa mais em nada, só pensa em morrer. Então, às vezes, as pessoas demoram muito a procurar um especialista por medo, por preconceito, por achar que não vale a pena, por achar que vai gastar dinheiro, que é caro. Então, às vezes, a pessoa não procura. E aí, às vezes, o profissional também ele tem que ter muito cuidado para poder trabalhar com a família, né? Se for diagnosticar a depressão, a família tem que estar junto também. Um outro problema para diagnosticar é que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Por exemplo, eu tenho experiência assim, em comunidades, né? E unidades básicas de saúde, onde há casos de depressão, mas as pessoas os usuários do sistema de saúde não têm acesso a psicólogo, a psiquiatra, é mais difícil, é um serviço assim que é mais escasso, vamos dizer assim. Então, às vezes a pessoa fica anos sofrendo aquele mal-estar, aquele nervosismo, aquele estresse e não é tratada porque não consegue ter acesso ao psicólogo. Ou até mesmo por puro preconceito, achar que... Isso que eu ia falar. Eu acho que hoje em dia ainda tem muito esse ranço de que psicoterapia é coisa para louco, né? Tem esse estigma da loucura, como se fosse assim, até os transtornos mentais hoje tem várias formas de se trabalhar, de se tratar, e a terapia acaba vendo como uma coisa secundária, desnecessária, e até rejeitada muitas vezes, sendo que é uma ferramenta maravilhosa aí para você ter qualidade de vida, e realmente não pode ser descartada, com certeza. E historicamente a psicologia tem essa fama, né, de ser mais elitizada, mas também isso vem mudando, né, Luciana? Porque nas comunidades, os trabalhos de CRAS, né, CREAS, os próprios CAPs, os trabalhos mais comunitários, a figura do psicólogo vem ficando mais presente. Você concorda com isso? Mas isso ainda tem que crescer muito. A formação do psicólogo, ela era bem elitista, realmente, porque só via mais a questão da clínica, ou seja, a psicoterapia individual. Hoje a gente já tem conseguido mudar bastante. Então, você tem psicólogos hoje preocupados com as questões sociais, culturais, que estão relacionadas com essas doenças. Então, a gente tem mais práticas comunitárias, tem mais práticas de saúde coletiva.
E é isso que tem que crescer mais, né? Então, as unidades de saúde, elas precisam ter psicólogos que trabalhem com esse tipo de visão. Não pode ser só a psicoterapia individual. Precisa ter também outro tipo de prática, de grupo, comunitária, de apoio. Pois é, e grupo é tão importante, né? Porque é o mais legal do grupo, além de ter a intervenção da psicóloga, claro, mas é porque você vê que outras pessoas também têm aquele problema, então você não está só naquilo, né? É. Eu acho o legal de intervenção em grupo é isso. Isso. E daí, como a gente estava falando, existe um preconceito também em relação aos transtornos mentais, de uma forma geral, porque tudo aquilo que não é orgânico parece que não existe, né? Isso. Então, por exemplo, se uma pessoa está deprimida, está triste, está chorando, está prostrada, não está conseguindo sair para trabalhar, nem para se divertir, ela está com frescura, ela é acomodada, ela é preguiçosa. Agora, se uma pessoa tem uma dor física, daí tudo se é justificável em relação a isso. Como que você vê isso? Você acha que isso também vem mudando? De que forma a gente poderia incluir isso na questão da depressão? Olha, isso vem mudando, mas ainda de forma muito lenta, né? Todos os cursos da área de saúde, eles precisam inserir nos seus currículos, e já existe, na realidade, estudos de antropologia, de sociologia e psicologia. Para quê? Para compreender o ser humano no seu todo. Porque há uns anos atrás, assim, é muito forte a ideia de que toda doença tem um componente orgânico, seja um vírus, uma bactéria ou um órgão afetado. Então, realmente, as doenças que não têm um diagnóstico orgânico, por exemplo, enxaqueca. Enxaqueca você pode fazer 1000 tomografias e não vai aparecer nada. Por quê? Porque a pessoa tem enxaqueca, a enxaqueca não tem um substrato orgânico. A depressão também não, a esquizofrenia também não, né? A ansiedade também não. Então, geralmente a pessoa é vista como trabalhosa, lá vem o piti, lá vem a doida, né? Então, realmente, é muito desvalorizado socialmente. Inclusive, assim, as pessoas, quando você diz assim, eu não vou trabalhar porque eu estou com enxaqueca. Mulher, tome um remedinho que passa. Ou seja, não é valorizar aquela doença. A diferença de você, olha, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou com a perna quebrada. Ou então, porque eu estou com um tumor. Então, essa daí é totalmente justificada, né? Agora, se eu disser assim, que eu estou com enxaqueca, eu estou, gente, eu amanheci triste hoje, porque eu acabei meu namoro, estou chateada. Não, pelo amor de Deus, desde besteira, né? Você arranja um namorado amanhã, né? Então não precisa você ficar sofrendo por esse aí hoje. Então é minimizado, vamos dizer assim. A tristeza da pessoa é tão minimizada que ela acaba, vamos dizer assim, mascarando. Aí ela vai para onde? Vai para comida, vai para bebida, vai para droga, né? Então acaba... Vai compensar isso daí de alguma forma, né? Às vezes até mais negativa do que o próprio transtorno, do que a própria doença, o transtorno mental que ela apresente. Pois é, e eu acho que isso tem que mudar, né? Essas duas coisas. Primeiro, se encarar a terapia, a psicoterapia, como uma ferramenta a mais para a qualidade de vida. Assim como a gente vai para a academia, né? Conseguir preparo físico, a gente também precisa de um preparo emocional para enfrentar as coisas. Então, assim, quem faz terapia sabe o quanto de benefício a gente pode ter com essa prática, né? O quanto ajuda, porque a gente é um ser biopsicossocial, né? E espiritual também. Então, a gente é um ser muito complexo, que não se resume a esse corpo. A gente tem um aspecto psicológico que tem que ser trabalhado, o aspecto social, né? Que também tem que ser trabalhado, e também o espiritual. Então, se a gente compreender o ser humano só como um corpo, que precisa ir só numa academia, fica difícil realmente administrar a dinâmica da vida. Luciana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, porque agora a gente vai para um intervalo e depois a gente continua. Tá. Nós somos os Químios e contamos com seu apoio para ajudar as crianças com câncer atendidas pelo GAC. Faça sua parte, doe. Juntos nós podemos vencer. GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Ligue 4006-6800 e saiba como participar. Tela de Justiça. As notícias jurídicas agora na sua TV Câmara Natal. Eu sou João Ferreira e apresento aqui o programa
Tela de Justiça, que traz um resumo das principais notícias da semana e entrevista com aqueles que são destaques na área. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite e com reprise nas segundas às 9h30 da noite. Para interagir com a gente, o e-mail é contato@jurinews.com.br. Conto com a sua participação no Tela de Justiça. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, eu sou Danilo Sá e apresento aqui na TV Câmara o programa Pensando Bem, que vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da noite, com reprise aos sábados no mesmo horário. Para entrar em contato conosco, o nosso e-mail é danilo.sá@folha.com ou você pode interagir também pelo Twitter, @DaniloSá. Espero por vocês. Espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar apresente suas ideias e ações. As realizações e discursos da semana e a agenda dos trabalhos dos parlamentares para os próximos dias. Tudo isso você confere aqui no Com a Palavra o Vereador. Todo domingo às 8 horas da noite com reprises durante a semana. Acompanhe o mandato do seu vereador ou vereadora. Participe, TV Câmara, Canal 10. Aqui você tem o Legislativo Natalense em sua casa. Olá, voltamos com a psicóloga Luciana Medeiros e a gente falando sobre depressão. A gente estava falando no último bloco que hoje em dia parece ser proibido ficar triste, né? Mas, pelo que a gente vem conversando, as lágrimas precisam rolar, né, Luciana? Exatamente. Hoje em dia a gente vê assim, uma cultura muito hedonista, no sentido assim, do prazer pelo prazer, da falta de compromisso uns com os outros. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas elas fiquem mais isoladas, apesar de toda a tecnologia das redes sociais. E também aquela questão de você sempre se mostrar feliz, você tá sempre bem. Então, isso dá, quando você coloca, eu percebo isso no Facebook. A pessoa coloca, eu já estou triste, aconteceu alguma coisa assim, assim, assim. Aí, geralmente, vem um outro post aí. Olha, se você está precisando falar, vá para o psicólogo, não use o Facebook como divã, não. Eu já vi, inclusive, um post assim. Isso me chama a atenção. Então, quer dizer que a pessoa, quando ela vai falar algo que ela está sentindo, talvez ela só tenha aquele espaço para falar o que ela está sentindo. Então, aí vem uma outra e diz, olha, aqui é só para coisa boa. Sim. Aqui é só para botar foto, que mostrar que você está feliz. E, inclusive, umas pessoas já comentaram assim que no Facebook todo mundo é rico, todo mundo é feliz, ninguém tem problema. Na realidade, não. Mas é o que a gente está querendo mostrar, né? Na realidade, ninguém sabe como é que é o domingo de uma pessoa. Eu sempre digo que o domingo é um dia um pouco depressivo. Então, muita gente acha isso, né? É no domingo que a pessoa sente mais só, é no domingo que a pessoa, às vezes, sente mais aquela que já está deprimida, pensando em morrer. É o dia que ela planeja morrer. Então, no domingo, como é que a pessoa... Mas por que será? Assim, você já teve algum relato de alguém que tem problemas com domingo e acabou? Eu acho que no domingo você não tem o seu dia a dia normal, assim, de trabalho, de atividades, né? É um dia mais, assim, neutro. É um dia que você acorda a hora que você quiser, que se você não tiver nada para fazer, você fica ali. Os programas de televisão são muito chatos, às vezes. Acho que são os programas que dão depressão, né? Dependendo do programa. Dependendo do programa, né? Porque esse é no domingo, gente. Esse é o caminho inverso. Esse é bom, ainda bem. Tem alguma coisa interessante no domingo, né? Mas, assim, realmente tem uns relatos assim, né? Então, eu acho que o sofrimento... E assim, o mais interessante é isso. Quando você está triste, você fala para alguém, hoje eu estou triste. Não, mulher, peraí, deixa de besteira, vamos se animar, vamos tomar uma... Vamos tirar uma foto, vamos arranjar uns paqueras. Então, isso daí acaba solapando a depressão, a tristeza da pessoa, né? E quando envolve lágrima, pior ainda. Porque eu costumo dizer que as pessoas acham que lágrima é uma hemorragia. Porque você não pode ver ninguém chorando, que a nossa tendência é falar, não pare de chorar, chore não, né? Fala aqui no Nordeste. Mas, na verdade, é preciso validar as nossas emoções, é preciso entrar em contato com elas
para que aquilo faça sentido e você consiga elaborar aquilo, né? Isso. A gente vê isso muito no luto. Se a gente não viver o luto, ele parece que não acaba mais. Então, e falar em luto, né, que geralmente acontecem depressões por causa do luto. Existe um prazo para o luto? Como é isso? Como ele deve ser vivido, a tristeza do luto? Olha, eu acho que assim, não existe um prazo. Cada pessoa tem o seu momento, né? Claro que não é legal você ficar anos a fio sentindo falta daquela pessoa, sem aceitar a morte ou a perda dela, sem voltar a viver. Porque o luto é assim, você tem aquela fase da tristeza em que você chora bastante, você está sentindo a perda daquela pessoa. Tem aquela fase assim que você começa devagarzinho a retomar suas atividades do cotidiano, porque a vida não para, então você vai retomando. E aí, aos poucos, você vai voltando ao seu cotidiano. Algumas coisas mudam, né? Você muda algumas coisas, você ressignifica algumas coisas. Mas aquela pessoa que faz um ritual, que, por exemplo, coloca foto do morto na sala de estar e coloca velas, ali ela está fazendo o luto dela. Então, não tem que dizer, isso ela está negando, ela está... Não. É a maneira como... Cada pessoa encontra uma maneira de lidar com o luto. Não existe um prazo. Agora, quando é que começa a ficar patológico? Quando a pessoa não consegue retomar sua vida cotidiana depois de um certo tempo. Todo mundo conseguiu retomar, menos ela, certo? Todo mundo da família já se reorganizou, menos aquela pessoa. Aí ela começa, por exemplo, a não querer ir trabalhar, começa a ter problemas com os familiares, começa Ou não se relacionar, no caso de uma viuvez, né? Isso, não encontra mais ninguém, não sai mais de casa. Aí sim você começa a perceber, essa pessoa não está muito bem, ela precisa de ajuda, né? E aí, falando nisso, em precisar de ajuda, eu acho importante colocar as questões das relações. Pronto. Né? As questões das relações hoje estão muito superficiais, muito rápidas. E isso pode ser um dos motivos da depressão estar tão presente hoje. Vamos falar um pouquinho desses motivos. Então, acho que as relações, né, elas estão mais fugazes, né? Isso. Os vínculos estão cada vez mais fragilizados. Acho que esse pode ser um ponto. O que mais a gente pode atribuir? A intolerância à frustração? Provavelmente intolerância à frustração, porque hoje a gente tem muito mais acesso ao consumo, às coisas. Então, aquela pessoa que ela quer ter tudo, chega uma hora que ela não precisa de mais nada, pode dar um vazio, pode dar uma falta de sentido. A questão dos limites, né, de querer tudo, de não conseguir ter um limite para aquilo dali. Tem a questão também da rapidez. Eu acho que a vida moderna está rápida demais. Tudo é muito rápido. Então, você tem que aproveitar ao máximo, você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que produzir muito, porque tempo é dinheiro. Então, isso daí vai gerando uma falta de sentido. Qual é o sentido disso, sabe? Então, depressão seria uma falta de sentido para a vida? Sim. A raiz do problema talvez estaria aí? De acordo com os filósofos existencialistas, a depressão é uma falta de sentido. Quando eu olho assim, eu não tenho nenhum projeto de vida mais, eu não tenho mais perspectivas, eu não tenho assim, eu não sei o que é que eu quero ser, né? O adolescente, eu não sei o que eu quero ser, não tem sentido, nada para mim tem sentido. Então, aquilo dali vai gerando um vazio existencial. Então, ela não tem projeto. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha um projeto. Eu queria ser professora, eu queria ser psicóloga, e aí eu segui esse caminho. Eu fui passando pelas etapas, né? Aí chega uma pessoa com 18 anos, eu não quero nada, não gosto de nada, não sei de nada, não faço nada, sabe? Isso daí vai gerando. Isso pode acontecer em qualquer idade. Mas as pessoas também estão recebendo as coisas muito prontas também, né? Então, será que isso também não contribuiria para isso? Parece que os jovens hoje em dia, eles têm muita dificuldade até de escolher o caminho que eles querem seguir, porque eles não têm que se esforçar menos, então eles acabam não sabendo, tem tantas opções que não conseguem nem entrar em contato com aquilo que faz o coração deles vibrarem. Eu vejo muito isso, assim. Eu acho que os adolescentes que têm mais condições financeiras, eles têm muitas opções e podem ficar um pouco perdidos, mas os jovens que têm menos condições, assim, eles têm menos perspectivas. E às vezes a única forma que ele vê é aquele que está no cotidiano dele, a violência, a droga. Então, ele como é que ele vai pensar em estudar, se formar, se dentro do contexto social que ele vive, não tem. Então, isso daí, uma vez eu conheci um menino
que num trabalho voluntário que a gente fez num lugar, não vou dizer qual, né? Eu conheci um menino que ele olhou para mim chorando e disse assim, eu não quero ser um marginal, mas aqui onde eu moro só tem marginal, ninguém quer estudar. Porque... A tal da profecia, né? Então ele estava muito triste, ele só tinha 11 anos de idade. E ele olhou para mim e disse, eu não quero ser um marginal. O que é que eu faço? Eu quero estudar, eu estou me esforçando. Mas aí ele sofria bullying, que era estudioso. Né? Tinha a questão de não ter o pai já tinha sido assassinado, eu acho. Então, assim, aí eu ficava pensando, meu Deus, qual é a perspectiva de vida que tem essa criança? Qual é a expectativa que ela tem? Porque ela está aqui dentro desse contexto, está estudando, mas vai chegar uma hora, será que ela vai conseguir continuar? Então, isso vai sim gerar depressão, né? Eu acho que os pais têm que ficar bem atentos mesmo com os jovens, as crianças, porque tudo vem começando cada vez mais cedo, né? Essa questão da depressão. E como a gente estava falando anteriormente, a questão das redes sociais deve ser observada, porque é ali que eles se relacionam, né? Eles acabam se aproximando de muitas pessoas, se aproximando entre aspas e se distanciando dos próximos, né? Aproxima os distantes e distancia os próximos, geralmente é assim nas redes sociais. E os pais devem ficar atentos para o que está sendo postado ali. Inclusive, tem um aplicativo que uma instituição, acho que é de São Paulo, que chama Samaritans Radar. Eles criaram um aplicativo para se identificar entre esses vários posts que são colocados, principalmente no Twitter, posts que têm conotação do tipo, me odeio, estou me sentindo muito sozinha, não tenho nada para fazer hoje. E ele identifica esse tipo de postagem e faz um trabalho de identificação, né, porque chama Samaritans Radar, para a questão do risco do suicídio. Vamos falar um pouquinho, eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, assim, acontece mais em homens ou mulheres a depressão? E depois eu queria falar um pouquinho sobre a questão da espiritualidade e da depressão como um sentido para a vida. Então, de acordo com os dados, né, da Organização Mundial de Saúde, acontece mais em mulheres. Aí vamos analisar a questão da mulher. Primeiro, tem a questão dos hormônios. A mulher passa por essa, né, variação hormonal mensalmente. Então, isso já traz uma certa questão emocional. E aí a questão do gênero. Ainda hoje existem diferenças de gênero, certo? A mulher ela é socializada, de certa forma, para cuidar, né, para ter uma família, para se responsabilizar muitas vezes pela educação dos filhos. Isso vem mudando realmente, mas ainda é muito forte, é muito enraizado na nossa cultura, principalmente aqui no Nordeste, a mulher como a cuidadora, a mãe, aquela que vai cuidar inclusive do marido, né, assim, até meio submissa realmente ao homem. Então eu vejo uma certa desigualdade aí de gênero. E aí quando essa mulher tem os filhos, cuida deles, aí eles saem de casa, muitas vezes ela não tem mais nenhuma tarefa, assim, porque ela passou a vida dedicando àquilo. Então, ela pode entrar em depressão. Porque ela na acaba velhice. Perdendo o sentido, né, a vida dela. Pronto, já fiz tudo e agora, fazer o quê? Né? Pronto, nesse ponto, e para finalizar o nosso programa de hoje, a espiritualidade ajudaria nesse processo de sentido para a vida e talvez aí para prevenir a depressão? Com certeza, eu acredito que todas as pessoas, elas precisam desenvolver a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não estou falando em religião. Estou falando em uma crença, em fé, num Deus, ou dependendo da religião. Acreditar que existe algo mais do que a coisa material. Eu acredito que a pessoa fica menos vulnerável à depressão quando ela tem uma espiritualidade bem desenvolvida, né? Quando ela tem fé. Eu acredito nisso. Porque ela atribui outros sentidos para a vida, né? Isso, exatamente. E acaba se apegando àquilo ali e sendo uma pessoa mais fortalecida, com certeza. Pois o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço muito sua presença, Luciana. Obrigada. Espero que você volte para falar sobre outros assuntos. E você que está em casa, manda um e-mail para a gente, esse e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programa direto ao ponto, @hotmail.com, com as suas sugestões, suas perguntas para os próximos entrevistados, tá? E eu espero a sua contribuição e espero estar sempre com você, todo domingo. Uma ótima semana, até semana que vem. TV Câmara, 10 anos da TV do povo de Natal.